Olá! Sexta-feira, 13 de junho de 2025 e bem-vindos à nossa segunda edição do dia. Hoje, o nosso foco é um tema bem crítico, justiça climática global. E nesta primeira parte a gente vai investigar os sinais, sabe? Os sinais mais gritantes da crise planetária. Vamos olhar para o que está acontecendo nos polos, para as projeções da ciência que, olha, tiram o sono. E também para algumas soluções tecnológicas que, bem, levantam mais perguntas do que respostas, né? É uma investigação baseada em dados sobre impactos, omissões e os paradoxos dessa emergência toda. E a urgência, ela salta aos olhos, não é? O planeta está esquentando numa velocidade, assim, assustadora. A Organização Meteorológica Mundial confirmou, né? 2024 foi o ano mais quente já registrado. A temperatura média global ficou 1,55 graus Celsius acima daqueles níveis pré-industriais. É um limiar perigoso que a gente cruzou. E o mais preocupante é que, apesar de todos os alertas piscando em vermelho, a resposta global parece lenta. Desigual, talvez. Exatamente. Lenta e desigual. E um dos termômetros mais sensíveis disso tudo são os polos, sem dúvida. Os dados recentes são chocantes mesmo. Agora, em maio de 2025, tivemos temperaturas na Groenlândia e na Islândia, assim, até 10 graus Celsius acima da média. 10 graus é muita coisa. É impressionante. Em Edilstadia, lá na Islândia, chegou a fazer 26,6 graus Celsius. 26,5. E em Ittoqqortoormiit, na Groenlândia, que é um lugar bem remoto, né? Bateram 14,3 graus. Isso é quase 10 graus mais quente que o normal histórico para essa época. Nossa! É assustador pensar nisso. É um cenário bastante extremo, assim. E as consequências, bom, elas vão muito além de um calor fora de época lá no Ártico, sabe? Esse degelo todo, ele tá acontecendo, tipo, 40 vezes mais rápido do que antes da era industrial. 40 vezes. 40. Isso aumenta e muito o risco de um colapso na circulação meridional do Atlântico. Aquela corrente oceânica gigante que regula o clima, né? Distribui calor. Sim, a MOC. Exato. Um colapso ali significaria mudanças climáticas drásticas, principalmente na Europa. E, claro, aceleraria ainda mais a elevação do nível do mar, globalmente. E as projeções científicas, infelizmente, acompanham essa urgência toda. O professor Dick Notz, lá na Universidade de Hamburgo, ele calcula algo bem drástico. Mesmo se a gente cortar emissões radicalmente, agora, já, o gelo marinho do Ártico pode desaparecer completamente durante os verões até 2050. Até 2050? Mesmo com cortes drásticos? É o que a projeção indica. E não é só um problema do norte, viu? A Antártida também. Ela acabou de registrar o verão mais quente da sua história. É global mesmo. E quando a gente fala em desaparecer, esses números de perda de gelo são difíceis até de imaginar, né? A estimativa global que você mencionou, cerca de 280 milhões de toneladas por ano. Isso. Para você ter uma ideia do volume, é gelo suficiente para cobrir a ilha de Manhattan inteira com uma camada de 3 quilômetros de altura. 3 quilômetros. Inacreditável. Só na Groenlândia, a média anual de perda é de 43 bilhões de toneladas. Bilhões? E tem aquele efeito que piora tudo, né? O albedo. Precisamente, o efeito albedo. Menos gelo significa menos superfície branca refletindo a luz do sol de volta para o espaço. Ou seja, o oceano mais escuro, a terra exposta, eles absorvem mais calor e isso acelera ainda mais o aquecimento. É um ciclo vicioso, perigoso. Um ciclo vicioso. Isso se reflete nas projeções futuras. A própria Organização Meteorológica Mundial já está alertando a 80% de chance de batermos novos recordes globais de calor entre este ano 2025 e 2029. A tendência é muito clara e preocupante. E diante desse quadro todo, tão grave, começam a surgir aquelas propostas de geoengenharia, né? Soluções tecnológicas. Coisas meio ficção científica, quase. Construir barreiras submarinas gigantes, flutuantes, ou até bombear água quente para dentro das geleiras para tentar controlar como elas deslizam para o mar. É isso. Exatamente. São propostas de intervenção em larga escala, mas elas são muito controversas por vários motivos. Primeiro, o custo é astronômico.
Falam em até 80 bilhões de dólares por quilômetro de barreira, por exemplo. 80 bilhões por quilômetro. Fora os riscos ambientais desconhecidos, né? Mas a crítica principal, eu diria, é que elas atacam só os sintomas, o derretimento em si. Elas ignoram completamente a causa raiz do problema, que é o aquecimento global causado pelas nossas emissões de gases de efeito estufa. É tratar a febre sem tratar a infecção, basicamente. Exato. Um bom paralelo. E aí entra uma questão que você mencionou no início e que permeia tudo isso, a da justiça climática, né? Como isso se encaixa? Precisamente. Esse é o ponto central e talvez o mais paradoxal e injusto. Porque olha só o paradoxo. Discute-se investir fortunas, bilhões e bilhões, em megaprojetos de engenharia para talvez salvar geleiras lá nos polos. Enquanto isso, comunidades inteiras, por exemplo, em ilhas-nação no Pacífico, estão literalmente perdendo suas casas, suas terras, para o avanço do mar. Agora... E recebem pouco apoio, né? Exato. Recebem um apoio internacional que é insuficiente ou ineficaz, ou lento demais. Então a pergunta é, quem se beneficia dessas tecnologias caríssimas? E quem continua pagando o preço mais alto da inação climática global? São perguntas difíceis. São perguntas centrais quando a gente fala em justiça climática. Quem tem responsabilidade? Quem sofre mais? Para onde os recursos devem ir prioritariamente? É um ponto crucial mesmo. Mostra como essa crise climática é complexa, cheia de dilemas éticos, políticos, sobre responsabilidade, sobre prioridades. Tem muito mais para a gente desdobrar sobre quem são os mais vulneráveis e quem realmente precisa agir, né? Mas cobrimos bastante terreno já nessa primeira parte da nossa edição sobre justiça climática. Faremos um breve intervalo agora. Não saia daí. Voltamos. E agora, olha, a nossa análise vai para uma dimensão, assim, mais profunda mesmo, acho que é a mais crucial, né? As consequências humanas, culturais, políticas da crise climática. O material que a gente está vendo aqui descreve um cenário, nossa, de contrastes chocantes. Exato, é isso mesmo. De um lado a gente vê o impacto, assim, brutal, sabe? E super acelerado do aquecimento. Especialmente naquelas comunidades mais vulneráveis, tipo as das ilhas do Pacífico. O material fala de territórios ancestrais sumindo, locais sagrados, túmulos de antepassados sendo engolidos pelo mar, literalmente. Em Langalanga, por exemplo, as fontes citam, acho que uma perda de 23 metros de terra, em 2 décadas. Isso não é só terra, né? É a identidade que está indo embora. Nossa, 23 metros? É uma erosão cultural, espiritual profunda mesmo, como o material descreve. E essa vulnerabilidade física, ela parece que está ligada também a uma dependência econômica bem delicada, não é? Totalmente. O caso de Tonga, que você mencionou, é emblemático. As remessas do exterior chegando a quase metade do PIB, segundo os dados. Quase metade, aham. Isso não torna a questão da ajuda climática internacional ainda mais complexa? Quer dizer, talvez até sujeita a interesses estratégicos que algumas fontes mencionam? Sem dúvida, sem dúvida. A ajuda, claro, é crucial, mas nem sempre ela chega alinhada com o que as lideranças locais apontam como prioridade, sabe? Adaptação, educação, segurança alimentar. Entendi. Aí acaba entrando nesse jogo, né? Um jogo geopolítico entre as potências. China, Airways, Austrália, pelo menos é a leitura de alguns artigos. E isso, olha, leva a gente para outro ponto bem forte que surge dos documentos. O paradoxo das nações do chamado Norte Global. Ah, o paradoxo de serem os maiores emissores históricos e, ao mesmo tempo, hesitantes na ação. O material detalha isso. Detalha, sim. E como aponta não só o descumprimento de metas, né? Tipo, Acordo de Paris, por muitos deles, mas até o desmonte ativo de políticas ambientais internas. Bem, os Estados Unidos são citados com cortes em agências, descrédito da ciência. Sério? Aham. Cria-se uma narrativa que as fontes até classificam como falsa, de que agir pelo clima prejudica a economia, ignorando, tipo assim, justamente o potencial econômico que existe na transição energética. É um contrassenso. Pois é. Falando em contradições, as fontes também olham para o Brasil. Quer dizer, mesmo se preparando para sediar a próxima COP lá na Amazônia, né? Sim. Há menções a tensões internas,
tipo flexibilização de licenciamento ambiental, e isso num cenário onde a própria ONU alerta para vulnerabilidade costeira, o El Niño intensificando secas. Parece uma aposta bem arriscada, né? Lendo o material. Exatamente, arriscadíssimo. Essa inércia global, essa falta de ação coordenada, ela é duramente criticada em algumas análises, sabe? Tem uma fonte britânica que chega a chamar de o maior fracasso moral da nossa época. É uma afirmação de peso. Nossa, pesa mesmo. Muito forte. Mas assim, em meio a esse cenário que parece tão desolador, o material também traz exemplos de resiliência, certo? Sim, e isso é fundamental, né? Para não ficar só na crítica. A gente vê relatos de jovens no Pacífico replantando corais, construindo barreiras naturais, sabe? Eles estão ali na linha de frente. Que incrível! E não estão sozinhos nesse sofrimento agudo. As fontes mencionam ondas de calor extremas na Índia, Paquistão, falam de 48 graus em Sriganganagar, agora em junho de 2025, causando mortes, colapso energético. A crise tem rostos, tem histórias em todo lugar. Então fica muito claro mesmo, né? Cruzando essas informações todas. A crise climática não é só um gráfico de temperatura subindo ou um problema técnico para engenheiro resolver. É uma ferida aberta na justiça global. Uma questão de poder e talvez, acima de tudo, de quem tem o direito de ser ouvido, né? Precisamente. Acho que você resumiu bem. O material faz um apelo bem forte contra o que chama de mito da salvação tecnológica, sabe? Ou aquela diplomacia performática, só para inglês ver. A justiça climática real, segundo essas análises, exige olhar para a responsabilidade histórica de quem mais poluiu, exige cumprir promessas financeiras, fala-se naquele 1,3 trilhão por ano, e, o que é crucial, redistribuir poder e recursos de verdade. Faz sentido. Tem um provérbio de Tonga que é citado e é muito, muito significativo. A estrela do mar que envenena também é a estrela do mar que cura. Quer dizer, a cura pode vir de dentro das próprias comunidades, se elas tiverem os meios, claro. Que mensagem poderosa é essa que ecoa das fontes, né? A urgência de repensar o planeta como uma verdadeira casa comum. Exato. E talvez a provocação final que o material deixa para a gente refletir seja esta. Olha só. Se essa inação que a gente vê, diante do sofrimento descrito da destruição da nossa própria base de vida, se isso é, como sugerem as fontes, um fracasso moral e uma aposta quase suicida, que tipo de responsabilidade individual e coletiva nasce para cada um de nós? Para além do que a gente espera dos governos, sabe? Uma pergunta que fica ecoando mesmo, fica pra gente pensar. E com esse pensamento a gente encerra a nossa análise de hoje. E lembrando com muito carinho a quem nos acompanha, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, 12 e 17 horas, e aos sábados, sempre ao meio-dia. Até a próxima!